Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias, estão aqui comigo Eric Pacheco Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Espero que seja um excelente estudo. e Érica Cristina, Oi, gente. Muito bom estarmos juntos novamente. para mais um bate-papo sobre o espiritismo e as questões da vida prática. Vamos então ao assunto de hoje, que é particularmente desafiador aqui no nosso país. Como todos sabem, o Brasil tem um problema sério de insegurança pública. Para se ter uma ideia, em 2022, tivemos 47.500 homicídios, número que, embora represente uma queda em relação a anos anteriores, ainda é muito alto. O Brasil responde por cerca de 20% dos assassinatos de um mundo todo, embora, em relação à população, estejamos em oitavo lugar. Aliás, a região em que nós estamos inseridos, a América Latina, responde por um terço das mortes violentas do planeta. Ao mesmo tempo, mesmo quando se efetuam prisões, ainda temos problemas. Com cerca de 832 mil pessoas, a população carcerária no Brasil já é a terceira maior do mundo, perdendo apenas para a China e para os Estados Unidos. Para se ter uma ideia do que isso representa, alguns dados são significativos. O primeiro é que esses 832 mil estão num sistema que, tecnicamente, só tem 596 mil vagas, ou seja, há muito mais gente do que espaço. O segundo é que esse número representa um aumento de 257%. Repito, 257% em relação ao do ano 2000, que era de cerca de 233 mil prisioneiros. E, por fim, o terceiro é que um em cada quatro desses prisioneiros atuais está em regime provisório, ou seja, não foi julgado e condenado. E, portanto, pode ser inocente. Num cenário desses, do qual apresentamos apenas uma pequena faceta, é compreensível que o medo e, não raro, a indignação sejam reações comuns entre os cidadãos. Parte da sociedade procura soluções draconianas para o problema, com penas mais longas ou apoio a políticos com discurso na linha do prendo e arrebento. No entanto, como todos sabemos também, prender apenas não adianta. Aliás, boa parte do crime organizado no país hoje é chefiado de dentro das prisões. Então, saindo desse lado mais terreno e ampliando um pouco o nosso leque, como é que a gente, de um ponto de vista mais espiritual, pode lidar com o crime e, sobretudo, com os criminosos? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre questões como justiça, punição e reabilitação daqueles que ferem as leis humanas e divinas? É esse o assunto do nosso episódio de hoje. Para facilitar, nós vamos dividir o assunto em tópicos. E começando pelo mais fundamental, né? Então, nessa primeira parte, vamos tratar do que é um crime. Ou melhor, o que é um crime do ponto de vista espírita. E, para isso, nós vamos começar aqui com o nosso bom e velho Kardec, e vamos começar com o nosso assessor para assuntos da codificação, Eric. A palavra é toda sua. O crime, de acordo com o Espiritismo, no capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, das leis morais, se fala que é o que vai contra a lei de Deus, né, que é o mal. E o bem é tudo que vai a favor da lei de Deus, né? Então, isso seria o crime. E a punição e o castigo, né, ou expiação, a obra de Kardec que usa o termo punição e castigo, embora algumas pessoas não gostem, mas é no sentido da consequência natural do mau ato praticado. Então, isso seria a noção de crime e castigo de acordo com o Espiritismo, né? O crime seria o que vai contra as leis de Deus, que seriam as leis naturais, né? E o castigo as consequências naturais, né? Inclusive na nossa vida mesmo e no pós-vida, na erradicidade, quando a gente escolhe provas para expiar os erros, né? Érica, você quer comentar?
Então, eu acho interessante a gente sempre partir exatamente, né, da codificação, como o Eric falou, afinal de contas, o Espiritismo, né, nunca é demais a gente lembrar que é o cristianismo redivivo, né? E aí a nossa referência maior, até para estar pensando a respeito disso, é sempre o próprio Cristo. E essa ideia de crime aos olhos de Deus e aos olhos das leis humanas, né? A gente tem esse julgamento e a condenação que dividiu a história também aí, né? Que é para gente na nossa reflexão, que é o julgamento que foi feito com Jesus. E ali fica bem claro essa confusão que às vezes a gente faz, né, para poder condenar. Jesus, quando ele está lá pregando naquela região, o que ele estava fazendo, né, de mal? Essa distinção que o Eric trouxe, né, a diferença entre bem e mal como sendo fundamental para a gente poder caracterizar um crime. O mal que ele estava fazendo, né, o que eu entendo ali seria estar contrariando os sacerdotes que não estavam nada felizes com aquela popularização daquela pessoa que se dizia Messias, o profeta. Eles não concordavam com isso e viam seu poder ameaçado, não foi bem assim? Porque, embora Jesus estivesse sendo culpado, né, de vários, estava sendo acusado, na verdade, né, de vários crimes, não existia, na verdade, provas. Falavam que ele estava profanando o dia de sábado, não é isso? Dia de resguardo, né, dos judeus, que ele estava blasfemando, que ele estava querendo subverter, enfim, tudo isso. Acontece que eu fui até dar uma olhadinha na lei judaica, e para que essa denúncia ela realmente chegue, né, na condenação, precisa pelo menos de 2 testemunhas para dar suporte a isso, né? E isso de fato não aconteceu. Eles chegam até Jesus, como a gente sabe, através da corrupção, né, que Judas acaba fazendo parte, né, com as moedas lá que ele recebe, e ele denuncia com aquele beijo, que seria o beijo, né, seria ali uma manifestação de carinho, e contrariamente a gente vê que ali é o sinal do que a gente entende como uma traição. E aí fica aquele jogo de empurra até que Jesus chega à cruz. E ali a gente sabe que ele está ao lado de outros 2 criminosos aos olhos das leis humanas. E aí, essa cena, né, eu fiquei pensando o quanto que é interessante da gente fazer essa análise. O que movimenta a nossa avaliação a respeito dos crimes até hoje, né? A gente está baseado em quê? Que olhar que a gente lança a respeito das situações e circunstâncias? Se a gente ainda está preso nesse julgamento da aparência, ou se a gente, de fato, está procurando olhar além dessa questão temporária das leis humanas, né, que mudam de acordo com os interesses, lugares e tempo. Então, eu gostaria de propor uma reflexão a respeito disso nesse primeiro momento. Aproveitando que você falou sobre Jesus, né? Jesus, ele é o símbolo do injustiçado, no sentido de ele não cometeu crime, né? Como Sócrates, né? A história de Sócrates. E ali você tinha na cruz junto, né? 2 ladrões. E aí você teve o ladrão que se arrependeu e foi para o céu, e o que acusou Jesus, né? E foi para o inferno, né? Segundo a doutrina cristã, né? Então isso mostra a visão do cristianismo sobre o erro, o mau caminho, né? É como o que Jesus falou em relação a adúltera, né? Vai e não peques mais, né? Então, o cristianismo vê a importância do arrependimento e da volta ao caminho do bem. Você está falando da tradição cristã, né? Que lida geralmente com uma vida só. Na espírita, a gente vai até mais longe, porque mesmo a ideia do inferno, aspas, né? Sofrimento no além,
ele ainda é transitório, então mesmo quem não se arrependeu hoje pode se arrepender amanhã e dar a volta por cima sempre. Mas eu queria lembrar que assim, essa coisa da transitoriedade é interessante porque a própria prática, muitas das práticas espíritas já foram crimes um dia, né? A nossa querida e minha colega, né, Adriana Gomes, que o Eric já entrevistou também, né? Fala muito disso, do tempo que o espiritismo foi criminalizado. Então, isso dá uma ideia, uma pequena amostra, né? De como, às vezes, o que passa por crime numa certa época não necessariamente será em outra. Claro que a gente está falando de coisas mais leves, vamos dizer assim, né? Assassinato e coisas desse gênero é, costumam ser crimes sempre. Mas, sob certas circunstâncias, tem coisas que hoje nos enchem de horror e que um dia foram legítimas, né? Infanticídio, em muitas culturas, em certas circunstâncias, é permitido. Em outras culturas, o pai de família tem direito de vida e morte sobre os filhos por coisas que pra gente parecem besteira. E o próprio os evangelhos, né, tem o caso lá da adúltera ser apedrejada, que hoje parece, pra gente, parece uma coisa abominável, né? Vão apedrejar a mulher porque ela teve um suposto affair, um caso com outra pessoa, mas era crime capital na lei mosaica. Então, realmente, essa questão é interessante, de o que constitui crime e o que só é crime numa certa época e num certo contexto, né? E para citar o caso brasileiro, né? Boa parte dos presos brasileiros hoje são por causa de tráfico de drogas. E claro, de crimes correlatos. Mas tráfico de drogas em si não é crime em qualquer lugar. Está deixando de ser em alguns, sob certas circunstâncias, né? Então é interessante ver isso como por isso, uma das principais causas que levam as pessoas à cadeia hoje no Brasil, de repente, no futuro próximo, pode não ser mais motivo de prisão, né, em outras circunstâncias. Claro que tem que mudar muita coisa para chegar lá, mas é plausível. Ah, sim, tem uma outra coisa também que eu acho que vale lembrar. Eu não vou entrar em muitas discussões sobre a parte teórica, né, de definição. O Livro dos Espíritos fala bastante disso. E os nossos colegas do Cast dos Espíritos, se você ainda não ouviu, faça o favor de procurar Cast dos Espíritos, né, que já fizeram um crossover com a gente, que a gente está sempre falando. Eles fizeram também um ou dois episódios sobre as leis, né, divinas, no cast deles, que eu acho que vale a pena conhecer e dar uma olhadinha, né? E como eles todos são de direito, a perspectiva deles é, digamos assim, mais técnica, né? Mas, sem dúvida, é um programa bem que aprofunda mais esse lado, digamos assim, jurídico, inclusive no sentido cósmico da coisa. Mas eu queria lembrar que no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, tem um fator também que é interessante para a questão do crime, que é a questão da intencionalidade. Os espíritos falam ali que a intenção conta mais do que o ato, o que expande muito a possibilidade do que passa ou não por crime. Essa semana eu estava falando do Bhagavad Gita com meus alunos de introdução a grandes religiões, lá na UFRJ, e tem uma coisa que Krishna diz no Bhagavad Gita, né, que é um trecho de um poema épico, mas que acabou, é quase uma obra à parte, né, sagrada para os hindus, em que Krishna vai dizendo que mesmo um ato sagrado, né, como oferta de sacrifício aos deuses, dependendo de como uma pessoa, a atitude interior da pessoa, a motivação íntima dela, os efeitos espirituais são completamente diferentes, né? Se você vai com uma certa motivação, ok, isso vai te levar próximo para a libertação. Mas se você vai seguido pelas paixões ou pelo ganho, isso dá outro sentido. Se você vai querendo fazer o mal por egoísmo, isso dá um outro sentido. E o ato é o mesmo. E acho que o Livro dos Espíritos vai um pouco nessa linha, né? Existe o ato, ok, mas o que que motiva? E a lei humana também. Leva isso em consideração, né? Quando se fala de crime doloso, que é aquele feito com intenção, do culposo, que é quando é alguma coisa mais involuntária. Então isso é sempre importante. O que que motiva o ato? Só voltando um pouco, você falou da divisão entre lei de Deus e lei moral, né? Uhum. E a gente sabe que na lei mosaica tinha essa divisão, né? A lei de Deus era os 10 mandamentos e as leis civis, né?
E a obra de Kardec diz que pelo povo lá ser muito atribulado, vamos dizer assim, Moisés teve que impor as outras leis rígidas, né? E depois Jesus trouxe o Deus de amor, né? E o Espiritismo vem trazer a vida futura, o Consolador, são as três revelações, né? Mas realmente tem uma parte, tem a lei eterna e imutável, né? E tem a lei passageira, né? E realmente a intenção ela conta, a intenção ela pode influenciar, né? Dar um exemplo aqui, a questão do aborto, né? Por exemplo, um aborto por um motivo banal ou o aborto por risco de vida para a mãe. O Livro dos Espíritos diz que o aborto por risco de vida para a mãe ele pode ser justificável. Então, a intenção, as circunstâncias, você tem princípios, né? As circunstâncias vão variar a gravidade. Bom, vamos então agora, já que a gente falou já dessa diferença, né, entre lei humana e lei divina e alguns critérios que agravam ou amenizam, né, os atos, vamos agora falar da resposta que se dá a um ato considerado de infração, né, ou de crime, que é a questão da justiça. Para que serve, afinal, esse negócio que nós chamamos de justiça, né? Vamos começar, como sempre, né, com a nossa boa e velha codificação. Eric, o que que o nosso amigo Rivail, né, o nosso querido Allan Kardec, tem a dizer, em linhas gerais, sobre a questão da justiça divina, ou quem sabe a justiça humana? Então, agora eu queria me estender um pouco mais e falar, né, sobre o que o Livro dos Espíritos, a obra de Kardec, tem a falar sobre isso. Então, na questão 796, se pergunta: no estado atual da sociedade, a severidade das leis não constitui uma necessidade? A resposta: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lei secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, os espíritos eles reconhecem a importância da severidade das leis, mas eles dizem que é melhor você remediar do que você punir, né? Então, a educação vai remediar, né? E lembrando o conceito de educação na obra de Kardec, não só a educação pelos livros, mas a educação no sentido de formar os caráteres, né? E o Livro dos Espíritos, ele é, eu diria, sempre pró-vida. Então, ele é contra a pena de morte. Na questão 780, se pergunta: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, e sua supressão assinará um progresso da humanidade. Então, o Espiritismo, a posição oficial é contra a pena de morte, assim como é contra, por exemplo, o aborto ou a eutanásia, né, que fazem parte, vamos dizer assim, dessa cultura da morte, né? Aí, o único caso em que matar um semelhante seria justificável seria no caso de legítima defesa, que é o excludente de licitude, que inclusive já tem na nossa lei, né? Como está na questão 661. A lei de conservação da homem é o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade membro perigoso? Há outros meios de ele ser preservado do perigo. Aí ele fala contra a pena de morte, né? Mas aí na questão 748 ele fala da legítima defesa, que seria o único caso em que isso poderia ser aceito, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista tem uma questão lá que fala também da guerra, enfim. Então a posição oficial é essa do espiritismo. E tem no Evangelho segundo o Espiritismo o espírito Elizabeth de França, ela diz, né, a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Devem amar os infelizes, os criminosos, como as criaturas de Deus. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala da caridade para com os criminosos, né? Ah,
em vários locais, né? É, a ética cristã fala, né, do amor aos inimigos, né? É fácil amar os amigos, o difícil é amar os inimigos, né? Então, faz parte da ética cristã ser contrário à pena de morte, né? Mesmo em crimes hediondos, né? Acredito que você pode ter penas, sei lá, talvez prisão perpétua, num caso, mas não pena de morte, porque, inclusive, você tira pro espiritismo, você matou a pessoa, mas ela não morreu, né? Continua viva, né? Você vai matar o inimigo seu, ele vai continuar, inclusive, ao seu lado, literalmente. Eu só queria colocar aqui também a questão 861, que fala da questão da escolha e do livre-arbítrio, né? Que o espiritismo preza pelo livre-arbítrio, né? Então, o espiritismo vai olhar mais para a questão da culpa individual e do livre-arbítrio, porque tem alguns críticos de Kardec que dizem que ele é muito individualista, no sentido que ele olha para a culpa individual em vez de olhar para a culpa da sociedade, né? Mas o espírito tem aquela bagagem, né? O espírito tem aquela bagagem, ele tem o livre-arbítrio. Exato, essa questão 661 é contra a pena de morte, né? Eu cheguei a citar, mas eu não li toda. Eu acho que vale a pena mencionar porque ela diz duas coisas. Primeiro, eles dizem que a pena de morte, né, não deve ser feita, é um crime e tal. E aí Kardec insiste, usando um argumento que é bem razoável do ponto de vista material, né? A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não aplica ele esse direito quando elimina da sociedade o mesmo perigoso? Ou seja, é o argumento da autopreservação, da legítima defesa, vamos dizer assim. E os espíritos dizem uma coisa que também é bastante razoável e pragmática. Há outros meios de se preservar do perigo sem matar. Esse é o primeiro ponto, né? Que às vezes é desconsiderado quando as pessoas estão no calor das emoções. E eles complementam. É necessário, aliás, e esse eu acho que é o grande ponto aqui, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Ou seja, eles já estão de olho aqui no seguinte, que uma noção de justiça. Tudo bem, a pessoa cometeu um crime, mas a noção de justiça não pode ser simplesmente destruir o criminoso, porque aí vira vingança. A noção de justiça que eles entendem é fazer com que aquele que cometeu o crime, de alguma forma, ainda tenha alguma chance de se arrepender e se reabilitar, né? Ou seja, não é puramente dar o troco, como às vezes a gente pensa, né, aqui na Terra, que, especialmente nesse contexto que a gente mencionou no prólogo, né, de insegurança, de você ficar com medo de andar na rua, de sofrer violência, ou alguém querido sofrer violência, que é um risco alto nas grandes cidades brasileiras, agora no interior também. E que às vezes a gente quer resolver as coisas de forma drástica, né? Ah, tem que matar mesmo, papapá, papapá. Quando na verdade isso não faz sentido. Por um motivo você falou mesmo aí, Eric. O criminoso continua vivo. Você não livrou o mundo de um criminoso. Ele apenas está desencarnado. E agora você não sabe mais onde ele está. É o primeiro item. É quem trabalha numa mesa de desobsessão sabe muito bem o que isso significa, muitas vezes. E dois, em última instância, você botar as mãos no criminoso, né, fazer com que a justiça, uma instituição humana, né, restrinja aquela pessoa para que ela, primeiro, para que ela não faça mais o que estava fazendo e não prejudique mais ninguém, ok, mas também para de alguma forma tentar encaminhá-la para uma condição melhor do que aquela em que ele estava, de alguma forma. Então, eu acho que aí já dá uma noção de justiça que é um passo além do bom e velho olho por olho, dente por dente, né? Já está se É, olhando mais para o longo prazo. Essa ressalva que você fez é importante, porque no Livro dos Espíritos, quando fala que a legítima defesa pode escusar o crime, é só em caso de extrema, vamos dizer assim, o cara tá apontando a arma para você e você não tem como sair. Eu vou ler o que Kardec fala. Ele diz: só a necessidade pode escusar, mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra do seu agressor, deve fazê-lo, né? Então, o conceito de legítima defesa não deve ser ampliado para pena de morte. É só em caso assim, você não tem saída realmente. Você está num beco sem saída e você não pode fazer mais nada, e aí
você tem que preservar a sua vida ou do seu semelhante, mas não é o caso de uma pessoa presa, né? Ah, então, gostaria de voltar a essa ideia da caridade, né, como sendo o direcionamento seguro para a gente, de fato, entender essa justiça direcionada aos criminosos. É, e aí eu vou me remeter novamente lá àquela cena do Calvário, do Cristo, relembrando uma mensagem do irmão X, Humberto de Campos, e no livro O Instante da Vida, ele tem uma mensagem chamada O Anjo Solitário. E aí diz que quando Jesus estava lá naquele momento derradeiro, que um grupo de assistentes, né, do céu veio envolver Jesus, limpando as feridas, levando afeto, enfim, cada um dos mensageiros de Deus é, começou a fazer uns primeiros socorros, digamos ali, antes de Cristo, né, ascender a espiritualidade. E aí, por fim, tinha um último, muito calado, que apenas se aproximou do Cristo e ele tinha a intenção, segundo a mensagem, de conhecer a vontade de Jesus. E aí ele chegou bem próximo ao Cristo e o Cristo balbuciou no ouvido dele qual seria a sua vontade derradeira. E o ato ali de Jesus marca bastante essa necessidade da caridade para com os criminosos, porque o último pedido ali de Jesus, aquele último anjo que se aproximou, foi justamente de ir socorrer aquele que teria o entregue para ser crucificado. Então, Jesus pede que esse anjo vá até Judas, que acabava de se suicidar, depois que caiu um pouquinho da consciência do que havia acontecido com aquele amigo que ele entregara por moedas. E aí, eu acho essa mensagem muito bonita, né? E leva a gente a refletir, né, um pouco, porque Judas continuou, como você acabou de dizer, né, Rodrigo, como todos nós que cometemos crimes, muitas das vezes, todos os dias, uns mais, outros menos, frente às leis divinas, né? E mesmo após a morte física, Judas em espírito continuava. E aí essa visão mais ampla de Cristo, né, de não desamparar, porque ele estava, segundo outras mensagens, né, Judas ficou numa situação complicada, bastante complicada, né, em relação ao remorso, à sua condição de suicida, e ainda assim, Jesus não deixou de socorrê-lo. Bom, então eu acho que a gente pode, amarrando tudo isso, né, é a ideia de que, pelo menos do ponto de vista espírita, e aí por espírita estou entendendo sobretudo as orientações gerais, os princípios da codificação, né, a justiça, ela, voltando a um ponto que eu já falei, mas eu vou reiterar, né, ela não pode ser meramente retributiva. Ela também tem que criar alguma condição para favorecer a reabilitação, né, a reforma, vamos dizer assim, a reparação, talvez também, por parte daquele que cometeu o crime. E lembrando que, de novo, pelo que a gente falou aqui, né, crime do ponto de vista espiritual vai muito além daquilo que é apenas ilegal, né? Há crimes espirituais que são legais e há coisas perfeitamente aceitáveis, até louváveis, que podem ser ilegais, né? Aqui na Terra, dependendo da época e do lugar, né? A lei divina, segundo o Espiritismo, não se altera, mas as leis humanas, sim. O duro é a gente entender a lei divina, né? Conseguir captá-la, né? Compreendê-la da melhor forma que a gente possa. O pessoal no Cast dos Espíritos problematiza bem essas dificuldades, né? Mas aqui a gente só está dando uma pincelada geral, fazendo quase uma sensibilização para o tema, né? Porque, e eu insisto nisso, nós vivemos
eu tenho a impressão, eu moro no Rio de Janeiro, de que aqui no Brasil a gente está chegando numa época, já estamos nela há tempos, na verdade, dependendo do lugar, em que os problemas sociais eles se tornam cada vez mais problemas individuais também, né? É como se a gente estivesse em cima de uma panela de pressão que já está há tanto tempo ali no forno e a válvula não está dando conta, que ela está prestes a explodir numa série de aspectos. Aqui no Rio, neste momento que a gente está gravando, eu acho que isso a Érica é testemunha, né? Nós moramos numa área da cidade que era relativamente tranquila até uma década atrás e que agora está assim tomada por tiroteios e brigas de facções e milícias, etc, etc. Então, assim, o problema social aqui está muito visível. Não está mais sendo naquela questão de as áreas pobres sofrem, as áreas mais ou menos, ou mais privilegiadas, estão isentas. Não, está pegando em todo mundo de alguma forma, direta ou indireta. Então, o Eric objetou aqui no chat também, né? Também, a Zona Norte também a coisa está quente. Então, assim, tem coisas que pareciam mais localizadas, a gente podia tentar ignorar em alguma medida, mas agora não. No meu caso aqui, eu abri a janela e estou a 500, 600 metros de um morro que anda bastante agitado, né? E assim, quem vive nessa parte da cidade, quase todos os bairros, de alguma forma, também têm tido que se preocupar muito com isso, né? Os jornais falam muito disso. Mas isso é só um retrato local de uma situação que é a mais geral. E quando a gente fala de crime, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista do Drauzio Varela, que é uma figura muito interessante, assim. Ele diz coisas muito interessantes e numa entrevista já antiga, de 7 anos atrás, para o portal Nexo, né, de jornalismo, ele estava falando da questão do crime organizado e como a, o sistema penitenciário brasileiro, por exemplo, ele é de tal maneira, né, ele é tão lotado que o Estado não consegue proteger as pessoas. Então a organização fica por conta dos presos. E quem, durante muito tempo, conseguiu botar alguma ordem e diminuir os conflitos, diminuir alguns abusos que eram comuns nas prisões, pelo menos em certas partes do país, foram os próprios criminosos se organizando, né? E que de lá para cá, desses 7 anos, a gente sabe que alguns desses grupos organizados de dentro das prisões ganharam uma influência colossal, né, e hoje disputam no cenário nacional, né, os seus territórios, que agora são estados inteiros, não são mais pedaços de cidade apenas, né. Mas isso a partir de uma necessidade que surgiu do próprio sistema, né? Pelo que eu entendo da entrevista do Drauzio e de outros, a própria crueldade do sistema exigiu um nível de organização que antes não havia, não daquela forma, e isso acabou reforçando o crime por um lado, mas também atendendo algumas necessidades dos internos, porque o Estado, que deveria, por lei, fazer isso, não fez. E a gente aqui fora, de maneira geral, também nunca fizemos questão de que fizesse. Né? Uma vez eu vi alguém dizendo que o prisioneiro, né, a pessoa que está na prisão no Brasil, independentemente de ser culpado ou inocente, né, aquele que está na prisão, ele é um dos grandes, maiores abandonados de todos. Ninguém liga para eles, né? Ninguém está preocupado, a não ser os familiares diretos, muitas vezes, com o bem-estar deles. Pelo contrário, se alguém fizer, por exemplo, uma campanha política prometendo que vai tornar a vida deles pior ainda, é capaz de ser eleito com grande margem de votos. Que as pessoas entendem que eles devem mesmo ser tratados da pior forma possível porque fizeram por merecer, sem perceber que, na verdade, isso tem consequências para a gente também, tudo que vai e volta, né? Ninguém está segregado da sociedade, realmente. Então, eu gosto muito de pensar isso, essa coisa de causa e efeito. A gente pensa, às vezes, de uma encarnação para outra, ou da vida na Terra para a vida no além, e não pensa que, às vezes, o karma, digamos assim, é instantâneo. A gente se organiza e se comporta de maneiras que os resultados surgem aqui mesmo, falando do plano social, né, coletivo. Eu acho que esse é um desses casos, né? Quando a gente está muito preocupado em punir, mas não está necessariamente preocupado com fazer justiça, que, do ponto de vista espiritual, envolve outras coisas também. Não é só a expiação. É, bom, então, vamos trazer um pouquinho para a parte mais prática, se é que a gente pode dizer, né?
que é a relação entre nós, né, e os chamados criminosos, né? Que a gente sabe também pelo espiritismo que muitas vezes é uma situação, né, ser criminoso, estar na situação de criminoso, que é uma coisa que faz parte do passado de muitos de nós. Por mais impecáveis que sejam as nossas fichas e os nossos atos nesta vida, né? O Eric falou no início que da diferença entre ser criminoso na lei humana, né, e ser criminoso na lei divina. Então, acho que a gente poderia então dizer, ver se vocês concordam, que na verdade, de uma certa maneira, no mundo como o nosso de provas e expiações, onde a maioria dos espíritos, com algumas honrosas exceções, ainda é bastante pouco desenvolvida moralmente, né? De uma certa forma, criminosos todos somos em alguma medida. Ou vocês acham que isso é um exagero, assim? Eu tô pegando pesado. Eu acho que tem que se diferenciar, né, o nível, né? Mas todos nós somos espíritos imperfeitos, né? Mas, claro, tem que se diferenciar um crime hediondo de um crime, por exemplo, roubar um celular, né? É um bem material. Mas se você mata outra pessoa, aí já é um crime hediondo, né? Porque aí você tirou uma vida. Então, é, tem níveis, né? Claro, mas todos somos espíritos imperfeitos, né? Ah, eu queria falar uma coisa, não sei se cabe, um relato. É, porque eu já morei em comunidade, eu já frequentei comunidade, e eu queria falar, é muito importante a religião, né? A igreja evangélica lá, ela converte muitas pessoas, e, e quando eu morava lá já sofri com criminalidade, né? E assim, normalmente, os traficantes, eles ficam se revezando, né? Então eles não, por exemplo, uma facção toma uma comunidade, depois vem outro e toma, e vem outro e toma, e vem outro, aí vem outro, aí fica se revezando, né? Eu me lembro que eu estava na igreja evangélica e os traficantes de uma facção tinha dominado a favela e tinham expulsado os evangélicos que ficavam em cima da comunidade, porque lá era um local de observação, né? Que ali, eles ficavam lá em cima e lá, de lá eles olhavam, né? Porque é como se fosse um território mesmo, né? Então eles expulsaram os evangélicos de uma igreja e eles vieram para nossa, né? Então eu só queria falar isso para mostrar, tipo, assim, normalmente essas facções, elas não, hoje em dia, elas não surgem de dentro da comunidade, né? Porque o Rio de Janeiro se tornou tão perigoso que é uma luta de facção com facção, que uma domina a outra e que domina a outra, né? Então, normalmente, ah, e aí eles vão cooptando pessoas depois, né? De se estabelecer. Enfim, tem muita discussão, né, na política, na direita, na esquerda, em relação a isso, mas é, é só assim uma opinião. Eu não acho que o sistema tenha criado isso, no sentido assim, de que a favela criou como uma autoproteção, porque algumas pessoas colocam essa questão, né?
de que as comunidades criaram como uma autoproteção em relação até à polícia. Eu acho que foi uma questão de quando falta um estado, né, surge outro, né, no local. Então, eu me recordo aqui de uma experiência que teve no México, de um grupo que lá tem os cartéis, né, e eles expulsaram tanto o estado oficial quanto os criminosos, né? Estabeleceram lá uma democracia direta. Ah, uma coisa meio anarquista. Olha, Eric, eu duvido muito que haja democracia direta num cartel. Pode ter uma aparência de democracia, algum tipo de participação popular, Não, mas. não. Eles expulsaram o cartel. Teve uma Ah, revolta num dos cartéis do México, teve uma revolta e a população expulsou os traficantes do cartel e expulsou o Estado mexicano também. Estabeleceu ali uma democracia direta, uma revolta meio anarquista ali. Estabeleceu uma democracia direta numa região específica do México. você sabe se foi em Chiapas, onde tinha aquela galera da guerrilha que nos anos 90 tinha aquele subcomandante Marcos? Será que foi lá? Que tinha um grupo guerrilheiro lá nos anos 90, mas eu não sei o que aconteceu depois. Eu não sei. Mas eu falei isso só para mostrar assim, o crime organizado, ele é um agente de opressão em relação às pessoas da comunidade, não um aliado, né? Às vezes a Claro. polícia também é. Então, o ideal seria fazer como se fez nesse local, expulsar qualquer tipo de monopólio, né, ali da coerção, da força. Érica anarquista, olha só. Segurança comunitária, que era um princípio, sabe quem adotava uma linha nessa parecida com essa? Os Panteras Negras, que eram marxistas-leninistas, né? Eram revolucionários negros nos Estados Unidos dos anos 60 e 70. Eles começaram formando grupos, porque as leis locais permitiam porte de arma desde que elas fossem visíveis. Em algumas cidades americanas que tinham uma população negra significativa. Então, eles começaram se organizando com ideais marxistas-leninistas, mas organizando patrulhas nos bairros, como uma forma de, primeiro, prevenir o crime que atraía a atenção das polícias, mas também como uma forma de intimidação dos policiais que frequentemente abusavam, como aqui, né, sobre essa população que era pobre e negra. Então, esse foi o primeiro ímpeto deles para se formarem. Claro que isso depois suscitou uma perseguição implacável das forças de segurança, Polícia Federal Americana, etc, etc. Mas é interessante como a ideia era parecida. Começou com uma coisa comunitária e local que foi se expandindo. Eric falou agora sobre a questão do monopólio, né? Aí eu lembrei de uma coisa que eu acho que é interessante também da gente pensar. O monopólio, né, é tão perigoso, tanto nesse contexto que ele falou, em vários outros, e o monopólio da narrativa a respeito do criminoso. Estava pensando sobre isso, né? Essa imagem que a gente cria através da mídia, através, né? É um tópico que você estava propondo até da gente também, né, Rodrigo, conversar na reunião de pauta. Rodrigo trouxe esse enfoque, porque não ajuda muito, né? O quanto que a gente, às vezes, incita a violência a partir disso. E aí eu lembrei o quanto que eu gosto de narrativas, por exemplo, nos filmes, que desconstroem essa ideia de que o marginal nasce pronto. Eu gosto muito de narrativas que vão lá resgatar, de certa forma, a história desse sujeito lá, quando ele ainda era uma criança, muitas das vezes, lá, seja onde for, né, o seu lugar de origem e tal. Eu não lembro qual dos filmes, mas eu sei que um dos filmes que abordaram aquele caso do ônibus 174, eu não lembro se foi o documentário ou se foi um outro. Enfim, mas eu gostei muito da postura de quem escreveu o filme, porque desconstrói um pouco esse olhar inicial de julgamento, não é você dizer que está certo, né? O fato de um rapaz entrar num ônibus aqui no Rio de Janeiro, né?
e fazer uma professora refém e acaba essa professora sendo morta. Não é você minimizar o dano causado, mas mostrar que não deve ser uma condenação, digamos assim, a priori, né? Que a questão é muito mais profunda do que parece. Aquilo ali é apenas um sintoma de algo muito, de um contexto muito mais complexo que precisa ser olhado, né? E é, essa humanização eu acho importante para sensibilizar a gente nessa abordagem de uma justiça mais compatível com essa ideia que o Espiritismo traz para a gente. Isso, quando a gente humaniza, fica mais fácil, eu acho. Eu conheci, o Eric trouxe um relato, né? E aí eu vou trazer um outro, assim, de maneira sem dar nomes, né? Mas eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa, uma criança, desde acho que talvez uns 3 anos de idade, moradora de um lugar também com uma grande vulnerabilidade, com um grande assédio, né? Por parte da criminalidade. Essa criança veio de uma família extremamente com muitas dificuldades. E ela foi superando isso tudo. Ali a gente vê um espírito que trazia muito fortemente uma dedicação ao trabalho desde tenra idade. Uma pessoa muito trabalhadora, enfim. Conseguiu passar grande parte da vida, né, da sua juventude, fazendo boas coisas, trabalhando, ajudando a família, apesar de toda a situação. Num dado momento, em função de influências e outras coisas a mais, começou experimentou algum tipo de droga, e aí isso acabou inserindo essa pessoa, de certa forma, para consumo, acredito eu, no tráfico. E aí depois a gente soube que essa pessoa acabou sendo presa, ainda era menor de idade, depois saiu, cumpriu aquelas penas, né, comunitárias, enfim. Mas passou, talvez em um ano, por um crescimento, digamos assim, na base da experiência de estar em ambientes de correção a menores, muito forte. E aí, quando eu olho, algumas pessoas dizem, mas ele é isso, mas ele é isso, ele é aquilo. Eu não tiro essa visão, mas eu não consigo deixar de ver ali aquela criança, eu não consigo deixar de ver ali aquela essência que eu e várias pessoas no meu convívio tivemos oportunidade de verificar, sabe? Ali no convívio com ele. E aí, ainda hoje, às vezes, tem situações que eu encontro com ele na rua, alguma coisa, eu vejo quando ele me cumprimenta e cumprimenta outras pessoas da minha família, o olhar dele. Parece que eu vejo ali ele viajando no tempo. Sabe? Aquela coisa de você olhar, é a alma olhando. É muito marcante para mim. Muito, muito, muito. Eu fico muito emocionada toda vez que eu encontro com ele. Esse documentário que você falou deve ser o Ônibus 174, que, se não me engano, é do mesmo. É do José Padilha, não é? O mesmo cara que produziu o Tropa de Elite. Porque tem o ônibus 174, eu acho que tem o documentário. E aí é isso que eu estou fazendo a confusão. Qual dos dois? Tem que dar uma checada. O Ônibus 174 já é o documentário. Teve um filme também? Um filme ficcional, assim? Sim. É, é o Zé Padilha, ele que dirigiu o documentário, né? O outro eu não sei. Mas eu lembro, eu assisti esse filme quando lançou e, assim, ele é muito impressionante. E ele faz bem isso, né? Ele tira o foco só daquela cena do jornal, daquela coisa do cerco, da refém, etc. E procura mostrar que aquela pessoa tinha uma história, ela não saiu do nada como um agressor, né? E é uma história muito, muito trágica. E o que eu acho interessante também, já pegando seu gancho, Érica, que é uma. Eu acho muito engraçado porque a gente vive numa época em que essa coisa de segurança, de crise, etc., isso atiça muito, como eu falei lá no prólogo, o desejo, o anseio por soluções fáceis, né? Aí surge essa coisa do bandido bom e bandido morto, e muita gente que é espiritualista, que, no entanto, simpatiza com esse tipo de discurso. E
E assim, quando você participa de certos trabalhos mediúnicos, esse bandido morto aparece com uma certa frequência. E, assim, embora a minha experiência nesse tipo de trabalho não seja longo, né, algumas das experiências mais marcantes foi justamente de espíritos que em vida aqui na Terra estavam nessa condição, né? E assim, ali a nossa função é tentar reorientá-lo, né? E a gente vê que eles têm reações como todo mundo tem. Às vezes estão mais fixados na raiva, na revolta, etc. Mas são espíritos como todo mundo. Tem algumas vezes encontram pessoas que estavam esperando do outro lado, né? Seus os familiares, muitas vezes, pessoas que participaram da sua vida e que já haviam desencarnado antes, que estão ali para recebê-los. A gente só precisa tentar ajudá-los a se deixar perceber, né? A se permitirem perceber esse tipo de amigo espiritual. Muitas vezes eles passaram por situações que são parecidas com de outros que não eram criminosos nessa vida, mas foram em anteriores, e a gente acaba ali no contexto da conversa, isso acaba emergindo, e, enfim, continuam por aí, como outros tantos, né? Não se diferenciam muito nesse aspecto. Então, eu acho que é um daqueles casos, como em outros também, né? Em outras circunstâncias, em que, assim, você realmente levar a sério a ideia da sobrevivência do espírito, né, a sobrevivência da individualidade após a morte, isso tem que fazer alguma diferença, isso tem que ser levado em conta. Não dá para aceitar certas visões. Cada um daqueles que aparecem tem uma história, né, chegou ali por alguma circunstância, eles não são seres excepcionais, terrivelmente cruéis que já nasceram prontos. Eles são espíritos como tantos outros que, por algumas razões, decisões equivocadas, etc., acabaram entrando muitas vezes num estilo de vida do qual nem sempre conseguem sair, né? Tem isso também, né? Tem um livro de reportagem, agora eu esqueci o nome de um traficante que foi super conhecido no Rio de Janeiro. Ele dominou a Rocinha durante alguns anos. Quem fala dele é o Luiz Eduardo Soares, num livro de memórias que ele escreveu, Rio de Janeiro, Histórias de Amor e Morte, se não me falha a memória, que são vários relatos. E o Luiz Eduardo Soares, para quem não está ligando o nome da pessoa, foi secretário nacional de segurança pública, né? Também é um estudioso de questões de segurança. Ele foi secretário nacional de segurança pública, se não me engano, no primeiro mandato do Lula, em 2003, por aí. Não ficou muito tempo no cargo, mas no livro ele narra a aproximação dele com esse traficante que quis sair do crime. Só que ele estava numa posição muito elevada e, digamos assim, se ele saísse, ele ficava entre a cruz e a caldeira, porque além de ter que lidar com os colegas de trabalho dele, ele tinha que lidar também com o pessoal da polícia. E aí eu não estou falando da polícia que segue a lei, eu estou falando da polícia da famosa banda podre, que é muito próxima do crime organizado. Na verdade, é um braço do crime organizado, muitas vezes, e hoje está por trás de boa parte das chamadas milícias, né? Viraram uma máfia institucionalizada. E assim, ele no final acabou morrendo, se não me falha a memória. Ele acaba sendo assassinado, mas assim, ele já não queria mais aquilo, só não sabia como sair. E se isso é possível com um cara que estava na alta hierarquia, imagina com os peixes pequenos. Não apenas por questões de envolvimento, né, mas também por questões, às vezes, de não saber como mesmo, né, como reconstruir sua vida em outros termos, porque muitas vezes não tiveram uma, uma educação moral, não tiveram, assim, bons modelos a seguir, não encontraram, pelo menos, ou se encontraram, não souberam aproveitar, né, as possibilidades que a vida talvez tenha lhes oferecido. Vocês não acham que o espiritismo é muito puritano, às vezes? No sentido assim, eu já fui na igreja, e na igreja tem muito testemunho. Você sabe o que é o testemunho? Igreja evangélica? É quando a pessoa dá o testemunho de conversão. Aí a pessoa sobe lá e falou: eu sou ex-viciado, ex-traficante, ex-estuda.
Eu acho que se no movimento espírita alguém subisse para uma palestra e falasse que era ir para o Instituto, por exemplo, ou ex-viciado, não ia ser bem aceito, né? É uma coisa meio. O espiritismo quer ser muito. As pessoas são falhas, né? O espiritismo quer ser muito purinho, né? Mas só para ficar assim, para não deixar solto, eu coloquei aí no chat Sharon, no México, a cidade onde diz aqui, né, o título: As mulheres expulsaram policiais, políticos e traficantes. Estabeleceu ali meio que uma democracia direta pelo que eu expulsaram os quartéis, né? Um vilarejo mexicano, né? Ah, É um lugar bem pequenininho. Aí iniciativas comunitárias às vezes podem dar certo, sim. e essas coisas sempre afetam as pessoas mais vulneráveis na sociedade, né? A pena de morte afeta, como sempre, além da pena de morte poder o Estado ser falível, né, e pessoas inocentes poderem morrer porque é irreversível, afeta sempre as camadas mais baixas, né? Assim como o aborto ou a eutanásia, né? Afetam as pessoas mais vulneráveis, né? Como, por exemplo, o aborto quando ele é usado para casos de deficiência, para abortar síndrome de Down, por exemplo, ou a eutanásia que está sendo usada para eliminar pessoas com depressão, por exemplo, em vez de haver tratamento na Europa. Essa, Suicídio cu- assistido por depressão, né? Que está sendo eh, aceito em alguns países. essa cultura da morte, que eu coloco pena de morte, eutanásia e aborto, sempre, para mim, tem esse caráter higienista sempre de eliminar as camadas mais vulneráveis. Eu dei uma consulta aqui, né, da população, você falou de grupos vulneráveis, né? Da população carcerária do Brasil, quase 70% são negros, o que é ou seja, é uma representação altamente desproporcional em relação à presença desses grupos na população em geral, ou seja, existe proporcionalmente muito mais negros presos por N razões do que existem negros na população em geral. Mesmo que aí você faça aquela conta, né, de juntar parda, etc., enfim, afrodescendentes em geral. Que é um fenômeno que acontece também nos Estados Unidos, que também tem uma população alta, maior que a do brasileira, né, das prisões, mas também tem uma super representação de negros, geralmente do sexo masculino, de uma certa faixa de idade, e quase invariavelmente pobres. Então, assim, a gente tem um modelo em que se fala muito de prender, prender, prender como forma de solução, né? Você resolver as coisas na base do castigo e da coerção, mas na prática você vê que é um sistema que tem uma preferência absurda justamente por aqueles que têm menos condição, e aí está falando de socioeconômica, né, cultural, etc., de se defenderem, de defenderem dentro das vias legais, né? Então alguma coisa está errada aí. Sem dúvida tá. Quando a gente tenta falar dessas coisas, algumas pessoas às vezes, né, tem uma resistência muito grande, né? Ah, lá vai o defensor de bandido, né? Quando as pessoas tentam apontar que o sistema, ele tem vieses, eles têm preferências cruéis por certos grupos, as pessoas acham que fazem chacota, né? Ah, porque fazem chacota, e aí é o meu palpite de leigo, tá? Não sou jurista nem nada, mas fazem chacota porque geralmente eles estão numa posição, acho eu, em que acham que não pode acontecer com elas, porque elas se consideram relativamente protegidas desse tipo de coisa, porque é uma coisa muito engraçada. São mesmo, as mesmas pessoas que muitas vezes dizem que o Estado é falho para um monte de coisas, confiam muito nele quando se trata de dar tiro e prender. Eu acho isso uma contradição, assim. Estado, as coisas públicas são ruins, mas a polícia é confiável quando ela seleciona quem deve sofrer repressão, quem deve ser parado numa blitz, etc. Aí funciona. Porque, claro, eu não estou nesse grupo, né? Eu não estou na ponta, no lado errado dessa relação. Enfim, mas aí é só um palpite. É verdade.
Eu estava pensando, você anteriormente tinha dito, né, que a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares também do Brasil, a gente tem testemunhado isso, de que problemas também referentes à segurança, que antes estavam mais no âmbito do social, vão cada vez mais se aproximando e atingindo as nossas vidas individuais, né? Pessoas próximas a nós mesmos, né? O índice, né, de criminalidade tem aumentado bastante, né, do ponto de vista mesmo dos crimes humanos, digamos assim. Agora, eu estava pensando aqui, eu lembrei de uma mensagem que ilustra um pouco, mais uma vez, essa necessidade da gente não simplificar isso e mostrar que mesmo que a gente não esteja na ponta desse processo aí que você falou, se muitas das vezes a gente não está ou está, todos nós, enquanto coletividade, somos sim atingidos, e uma hora a gente acaba virando realmente a bola da vez, porque estamos conectados. E aí eu lembrei de uma mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente ouvir juntos. Rodrigo, agora é poesia, Rodrigo. E agora, Rodrigo? Eu vou trazer uma poesia. Neste podcast só pode prosa, você está violando a lei. Prosa e poesia, bora lá. Vou trazer, é pequena, tá? O nome é Um Enjeitado, é de Narcisa Amália. E é o seguinte: mulher moça abandona em grande pátio imundo o filhinho que em vão lhe dera a vida ao seio. Depois vende prazer comprando a bolso alheio, a posição faustosa e o renome infecundo. Corre o tempo. Mais tarde, aos empuxões do mundo, certa noite ela guarda alguém para recreio. Entra um jovem ladrão, abre-lhe o cofre cheio. A dama roga auxílio e agarra o vagabundo. Ele brande o punhal e o sangue se lhe verte. Agonizante, fita, embora o corpo inerte, o rapaz que lhe furta as joias do peitilho. Súbito, encontra nele o enjeitado de outrora. E tarde, a pobre mãe, debalde, grita e chora. Perdoa-me, Senhor, não me mates, meu filho. Isso me lembrou uma mensagem que uma vez eu ouvi, eu acho que é de Emmanuel, mas eu ouvi há 30 anos quase, que falava assim sobre o outro lado, né, de você olhar que aquele que é considerado que a gente detesta, odeia, o inimigo, um criminoso e tal, tal, mas ele é sempre, muitas vezes, o esposo ou a esposa de alguém, é a mãe, o pai, é o filho, a filha, é o amigo, é o esteio, enfim. A pessoa tem vários papéis nela, ela nunca é apenas aquilo que a gente está imputando a ela. E, e que é uma coisa que às vezes é fácil de esquecer, especialmente quando a gente se vê ameaçado, né? Se acha, se sente ameaçado pelo que ela faz ou pelo que nós achamos que ela faz. Enfim, Sim, com certeza, Rodrigo. E só mais uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, a importância da gente não fazer, não perpetuar essa visão de condenação eterna, nem para a gente, nem para os demais, né? O quanto que. Eu não lembro, talvez vocês possam me ajudar. Tem um caso no Céu e Inferno de um espírito que ele fica. Ele fica numa casa e todas as pessoas que vão tentar morar lá, ele agride, ele dá uma bofetada, né? Isso é recorrente. E é o aí, espírito de Castelnaudary. então, sabia que você aí com essa memória Google de ser ia lembrar. Então, brincadeira, é uma memória codificada. E aí, Rodrigo e queridos ouvintes e Eric, me marcou muito porque a gente consegue perceber nessa mensagem, se eu não me engano, ele verbaliza isso, que ele não mudava, ele continuava lá durante muito tempo porque ele tinha firmemente a crença de que ele estava condenado já. Então, se ele estava condenado, por que mudar? Um malzinho a mais, um malzinho a menos não ia fazer
nenhuma diferença. E o quanto que essa é determinante, né? Se você acha que você só tem aquela vida ou que você está eternamente condenado já ao inferno, ora, por que que você vai se arrepender ou por que que você vai querer se reabilitar? Muitas das vezes você se considera como espírito, né? A gente vê relatos, eu não tenho experiência de mesa mediúnica, mas já li, já ouvi muitos relatos de alguns que perseveram ali no mal porque já acreditam que é um caminho sem volta. Está tão cristalizada essa crença, não se consideram filhos de Deus pelas, né, atrocidades cometidas, não tem nem mais essa referência por terem se afastado tanto desse caminho. Então, muitas das vezes, né, ali no atendimento, numa mesa mediúnica, quando você dá se põe ali à disposição para dar um atendimento respeitoso para aquele que chega e relata das suas vivências, da sua humanidade por trás daquela perseguição, às vezes, num processo obsessivo, e que, como você falou antes, né, Rodrigo, possibilita que a gente veja quanto que ele é semelhante da gente, ele é uma pessoa como nós, que tem reações e ações como nós, e aí, muitas das vezes, ali talvez possa acontecer essa caída de ficha de que é possível sim mudar, é possível sim ter outras chances, é possível fazer um novo caminho, né? Então, acho que isso é importante para a gente, né? Não ficar presa à culpa e nem também levar isso, né, para a nossa vida aí, na espiritualidade. Vale lembrar que situações como a desse espírito de Castel Darry, que estava preso, né, no ambiente do crime, era a casa, né? Às vezes aparecem espíritos assim também. Você tenta conversar com eles e eles dizem, não perca seu tempo comigo, eu não valho o esforço. Ou seja, a consciência dele o acusa tanto que é como você disse, assim, ele é o primeiro a se condenar, então você tem que primeiro tentar, né, contornar essa fixação culposa, né, para que ele possa então aceitar alguma ajuda, porque não dá para impor. E É, às vezes não é tão difícil, entende? Mas assim, ele tem, a decisão é sempre dele. é interessante. Tem na Revista Espírita no Céu e Inferno, no Evangelho também fala dos espíritos endurecidos e arrependidos, né? Então, eu tenho também tido experiência em sessão mediúnica. Às vezes é necessário várias sessões, né, para o espírito ir para o arrependimento e depois, porque isso é uma coisa boa, né, do espiritismo. O espiritismo coloca, né, nunca fecha as portas ao arrependimento, né? Deus sempre dá novas oportunidades pela reencarnação, não tem inferno, né? E se Deus faz isso, por que que nós não faríamos também, né? Não existe penas eternas, né? Existe penas temporárias, mas tem um caráter pedagógico, né? Enfim, É, então eu só queria recomendar, né, a leitura de obras de Kardec, das 22 obras fundamentais, e tem um livro do Dostoiévski, Crime e Castigo, que conta a história de Raskolnikov, que fala justamente do tema que a gente está falando aqui. É, ele era uma pessoa que vinha de baixo, né? Não tinha como pagar os estudos e para fazer isso ele achou que uma boa ideia cometer um crime, né? Inclusive ele tinha muita inspiração e ele se considerava muito, né? Então, o livro vai mostrar o processo que acontece nas reuniões de arrependimento, né? Muitas vezes ele já estava arrependido, mas aquilo vai se tornando. Tem várias camadas, né? Aquilo vai se tornando mais evidente até a partir do crime ao castigo, né? Onde ele reconhece o castigo. no fim ele se entrega, não é isso? Antes que Sim. alguém reclame, esse livro tem 1 século e meio de idade, gente, então não é spoiler, pelo amor de Deus. Se você está esperando ainda ter suspense lendo Dostoiévski, pelo amor de Deus, assim, sinto muito. É, bom,
a gente falou de um monte de coisa, a gente poderia ficar horas aqui falando desse tema, né? É um tema que rende muito. Mas eu queria mencionar, né, bom, por me deixar no ar, uma coisa que eu acho que valeria a pena aprofundar num episódio à parte, se a gente achar um entrevistado, né? Que são duas coisas que eu acho que a gente até tocou antes, de certa forma, que eu acho que vale a pena mencionar. Uma é que o preso está preso, né? Então, por definição. Então, é impressionante como, a gente indo na história, pesquisando um pouco para esse episódio, né, eu achei menções do Deolindo Amorim, por exemplo, ao trabalho espírita nas prisões, né, na Revista Espírita também tinha alguma coisa sobre isso, Kardec fala. É, a Érica, daqui a pouco ela pode falar da fonte que ela descobriu, né, aqui do Brasil, mas vale a pena mencionar que, aparentemente, há uma escassez considerável, pelo menos até onde eu consegui pesquisar, de ações espíritas das prisões hoje. Aqui no Rio a gente tem o SAEP, né, Serviço de Atendimento. Peraí, deixa eu achar aqui, que eu esqueci a sigla. O significado. Ah, meu Deus, eu esqueci o significado do SAEP. Só um instantinho. Aqui no Rio, a gente tem o Serviço de Assistência Espírita ao Preso, né, ligado ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que une, né, a um consórcio de algumas casas, que são 6, que fazem esse trabalho, e que originalmente, né, quando houve a ideia de fazer esse episódio, eu tentei entrar em contato com alguns desses centros, e a gente não obteve resposta, né? E, no entanto, a gente sabe também que esse serviço, né, de oferecer uma assistência espiritual aos presos, hoje no Brasil, embora haja, por exemplo, uma pastoral católica voltada para isso, né, mas é um trabalho que é basicamente dominado hoje por igrejas evangélicas, que vão até esses lugares, né, que falam com as pessoas, tem também uma ramificação, né, muitas vezes nas áreas de origem desses presos, geralmente áreas mais carentes, muito mais carentes, e nós espíritas, eu tenho a impressão que eu tenho, a gente meio que largou isso para lá, né? É um serviço que é raro, difícil de achar, difícil de contactar, e eu acho que isso me parece, é uma lacuna nossa. É uma lacuna nossa. Inclusive, hoje, num momento, vale lembrar, né, que tem aparecido aí alguns livros já falando, por exemplo, de como umas facções criminosas têm usado uma versão própria da igreja, uma leitura própria da religião evangélica, né, como suporte ideológico, né? A coisa também já está, em alguns aspectos, anda degenerando, mas assim, a gente sequer disputa esse espaço. Dá para esperar que os presos venham até nós por razões óbvias, né? Ele está preso. A gente que tem que ir lá. Mesmo que ele não tenha interesse, se a gente não for, ele sequer vai saber que isso pode existir, que existem alternativas. E, de novo, lembrando que estar realmente convencido da existência de uma vida após a morte faz diferença. E a conversão religiosa nos presídios, em particular, embora hoje em dia ela seja grande parte para a religião evangélica, ela é muitas vezes genuína, né? Isso tem um impacto na qualidade de vida do preso ali, inclusive na maneira como os outros a veem. E muitas dessas pessoas, eu suponho, estão realmente ansiosas de alguém que lhe diga algo diferente, que apresente alguma coisa diferente, uma opção de vida diferente. Só que ela vai ter que trabalhar com as opções que chegam até ela. Entre essas opções, em larga medida, o nosso espiritismo não aparece. Fala, Eric, você queria dizer alguma coisa? Não, você vai falar interessante isso, né? Realmente o neopentecostalismo evangélico está crescendo tanto nas classes, na classe, na classe pobre e honesta, mas na classe pobre também no lumpesinato, né? Que é interessante que surgiu até aqui no Rio de Janeiro o chamado Complexo de Israel, né?
é, que é um local onde só tem igrejas evangélicas. São as favelas que só tem igrejas evangélicas e expulsaram os terreiros, né? Porque os traficantes são evangélicos. E hoje em dia você entra nas igrejas evangélicas, tem lá uma bandeira de Israel. Ah, engraçado como esse sionismo norte-americano veio aqui e tomou conta do. Mas, enfim, é, eu acho que falando do tema mesmo, seria difícil os, os, os espíritas falarem, porque é realmente muito presença da igreja evangélica, eles têm muito poder ali, então provavelmente seria um trabalho difícil, né? Competir ali e ia ficar uma briga, né? Um falando que o outro é do diabo, sei lá. Aí a cabeça do preso nisso, e eu não sei se as pessoas têm receio disso, talvez. Não, eu acho que não. Quando você, existe toda uma série de regras para você fazer esse tipo de serviço, né? Inclusive para a própria segurança. Então, assim, se fosse um caso de haver hostilidade por conta disso, da parte dos presos, haveria, por exemplo, contra os católicos. O que eu acho que tem a gente perde por WO mesmo, até onde eu sei, por ausência. Não é uma ausência absoluta, como eu disse, tem o SAEP, mas assim, é uma ausência é, proporcional, né? Digamos assim. E eu acho que dava para investir mais nisso. E até se entende, né, que é um tipo de serviço que talvez deixe as pessoas meio inseguras, não é qualquer um que vai querer fazer. Entende-se isso. Deve haver um preparo também, tem uma série de limitações, mas é aquilo, como você bem disse, né, o pastor lá, que às vezes lê mais o Antigo Testamento do que o Novo, que às vezes não tem nem formação em teologia, ele vai. E muitas vezes, quando ele vai, ele faz diferença para aquelas pessoas. Né? Então, eu acho que a gente poderia, pelo menos, tentar mais. Estou falando coletivamente, né? É, Não tem Mas porquê. isso tem a ver com o caráter dos evangélicos de serem proselitistas também, né? Porque para eles é um dever pregar, né? Porque se eles não pregarem, eles estão faltando com Deus, né? A gente não tem muito isso. Então, eles se enfiam no meio da Coreia do Norte, lá no meio de país islâmico para pregar, porque eles acreditam que se eles não fizerem isso, eles estão pecando para Deus, né? Então, tem essa questão teológica, essa diferença teológica. Ah, sim, isso deve pesar, mas eu acho que também tem uma questão de classe aí. O preso, muitas vezes, é o cunhado do pastor, digamos. O movimento espírita, pelo menos aqui no Brasil, em larga medida, é classe média. A classe média provavelmente tem proporcionalmente o número de presos entre seus membros, né, menores. Então, assim, para que se importar, né? E assim, eu não acho, sinceramente, aí é uma opinião minha. Eu proponho aqui para vocês ver o que vocês acham, né? Eu vou testar aqui. A gente fala muito de fazer desobsessão. Eu entendo uma assistência espiritual em presídios como uma desobsessão preventiva, é tipo vacina. Antes de você deixar a coisa degringolar, né, você vai lá e oferece essas pessoas, porque é uma população, de novo, que acho, é uma hipótese, não tenho base empírica nenhuma, não tenho experiência direta com isso ainda, né, até gostaria de no futuro. Né, tanto é que a ideia desse episódio nasceu dessa. A ideia desse episódio, na verdade, nasceu de um bate-papo na mesa mediúnica com um ex-traficante. E me incomodou muito isso. Né, me incomodou no sentido de querer saber mais e tal. E não, eu não achava. Né, e eu não desisti de repente, tentar uma entrevista com alguém, embora dessa pra essa vez não deu. Mas eu acho o seguinte, tem uma função nisso. Fazer palestra só para quem entra no centro espírita é muito bonitinho, mas isso é muito. Você está pressupondo que as pessoas tá no seu lazer e tem plena opção de escolha. A gente não está fazendo absolutamente nada por esse tipo de população. Nada. Nem que seja chegar lá e doar livros para uma biblioteca, para quem se interessar. Não estou falando de entrar nas celas e arrancar as pessoas a isso. Não é isso. Você oferece lá alguma coisa, aparece quem quer. Mas os caras não têm
como se locomover. Então, assim, eles não têm nem como escolher muito o cardápio. A gente sequer está no cardápio, né? Óbvio, eu não tenho a menor pretensão, dizendo isso, que a gente vá atrair massas e massas e ter, como os evangélicos às vezes têm batismos em massa, nada disso. Eu só estou falando assim de oferecer uma opção a mais a alguém que, por N razões, precisa muito. Ou precisa por consolo, porque nem todo mundo que está preso é necessariamente culpado. É o primeiro ponto, né? E muitas vezes também, e aí oferecer uma alternativa de reabilitação. Por que que eu tenho que esperar o cara desencarnar para falar para ele que ele tem uma chance de se reabilitar, de usar os talentos à disposição dele para uma coisa mais útil, de que existe um caminho? A gente faz isso na mesa, mas a gente não faz quando o cara está desse lado da vida. Não faz sentido. Eu vejo as suas coisas como assim, interligadas, entende? É o mesmo serviço, só que em planos diferentes de existência. Pelo menos é a maneira como eu entendo. E, de novo, é uma opção. Ninguém vai obrigar ninguém, né? Os presos lá não têm os serviços religiosos, eles têm um horário, eles têm um dia, pelo menos é assim no sistema aqui do Rio de Janeiro, e os presos vão para aqueles que eles quiserem, né? Não existe nenhum tipo de coerção, nem nada disso. É como oferecer uma palestra, só que você vai oferecer uma palestra num lugar onde esse tipo de gente pode ir, porque eles não podem entrar no centro, eles estão presos. Então, a meu ver, assim, não é nem uma forma de proselitismo, é tipo tentar oferecer a ele alguma coisa, porque também muitos dos espíritos que a gente encontra na mesa mediúnica, estou falando da desobsessão especificamente, eles também não vão se tornar espíritas. Você não está ali para doutriná-los nesse sentido, fazer um prosélito espírita. Você está ali para falar de uma coisa que é mais básica. Vai na linha do que a Érica falou, né, do cristianismo redivivo. Olha, vamos falar de uma coisa mais ampla. Vamos falar de Deus, não precisa nem falar de Jesus. Uma vez eu recebi um espírito que ele detestava o nome de Jesus, né? Era judeu. O judeu bem antigo, né? Então, você falar de Deus, que é uma coisa mais abrangente. E é isso, falar, conversar, dar uma orientação. É como fazer um atendimento fraterno. Só que o atendimento fraterno, a pessoa tem que estar livre para entrar no centro. O preso não tem essa opção, entende? E assim, e eu acho, de novo, que como movimento, a gente não se furta de ir ao STF participar de audiência pública quando o tema é aborto. Nada contra a sociedade civil sendo ouvida. Mas a gente não dá nem um décimo dessa mesma atenção para a questão do crime. No máximo, nos programas assistenciais dos centros, né? De oferecer ali uma quentinha, um auxílio, às vezes algum tipo de ensino, tem casos que fazem isso, legal. Mas assim, a gente não. Para o prisioneiro, especificamente para o criminoso, assim chamado, não tem nada, quase nada. E não custaria tanto ter, né? Inclusive, tem uma mensagem, né? Aqui no Rio de Janeiro tem uma senhora já falecida, a dona Idalinda de Aguiar Matos, que ela ajudou a fundar, né, um serviço, vamos dizer assim, um movimento de visita às prisões, né, de espíritas. Isso em 1950, lá atrás. E na página desse Serviço de Assistência Espírita ao Preso, o SAEP, eles publicaram uma psicografia longa até dela falando desse tipo de coisa. Eu selecionei um trechinho para ler, se vocês me permitem, porque eu acho que ele é muito eloquente, né? É uma psicografia recebida em 2014, né, em 17 de maio de 2014, na Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, na Penha Circular, bairro aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. E nele, né, o espírito que assina, como Idalita de Aguiar Matos, ele diz uma coisa que eu achei forte, impactante, que é o seguinte, abre aspas. Eu sei que a realidade do mundo em que vocês estão mergulhados ainda, apesar de não ser muito diferente de quando aí estive, não facilita determinados atendimentos. Mas hoje eu vim aqui pedir a vocês uma ajuda. Procurem visitar os presidiários, não é tão difícil. Vocês não precisam nem chegar ao presídio fisicamente. Ora-se muito pelos suicidas, e é necessário, mas todo presidiário com causa justa em um crime cometido é um suicida moral. Procurem, meus irmãos, nas suas orações, reservar um espaço para aqueles que estão privados da liberdade, do convívio em sociedade, por causa de desatinos e desequilíbrios cometidos.
Vocês não imaginam como é dentro de uma prisão. Vocês não fazem ideia do regime de barbárie que impera nos presídios. É muito doloroso. A lei que os enclausura nem sempre os acompanha no cárcere. É muito triste. As fraquezas morais que os levaram até lá continuam empurrando-os para uma outra prisão maior, a prisão do desrespeito. Animais da terra não têm trato igual. Os animais da terra têm sido tratados como irmãos, que verdadeiramente o são. E homens, nossos irmãos, recebem um tratamento de escória e são rebaixados mais ainda nas emoções inferiores que carregam. Eles são esquecidos de todas as formas. Depois que são tirados das vistas da sociedade, para muitos, eles deixam de existir, mas o desequilíbrio deles é um alimento inferior que lançam na psicosfera da Terra. Orar pelos presidiários, mentalizar para eles vibrações de dignidade humana, é auxiliar Jesus na renovação da Terra. Eu sei que hoje não é mais tão fácil entrar num desses presídios para levar uma palavra responsável, consciente, sincera. Mas nós dispomos de recursos. O pensamento firme no bem, a oração sincera, a isso todos nós temos acesso. E ela diz mais coisas, mas eu vou ficar só nesse trecho, porque eu acho muito tocante. Essa coisa do suicida me pegou bem, né? A gente fala muito dos suicidas físicos, mas o que é um criminoso? Criminoso de verdade, né? Eu não estou falando da pessoa que sofreu algum engano. Ele é uma espécie de suicida moral também, né? Especialmente o renitente, aquele cara que está decidido naquilo. A gente sabe que efeito isso tem espiritualmente. E por que ele não mereceria a mesma atenção? Para mim faz todo sentido. Sobre a questão da situação em si, dos presos, eu acho que acaba sendo ruim mesmo, porque inclusive eles continuam praticando crime lá de dentro, né? Então, eu acho que o ideal seria diferenciar os tipos de criminosos, né? E oferecer estudo e trabalho, né? Porque hoje em dia a gente paga a vítima paga pro preso continuar lá e ele não ele fica lá não fazendo nada de produtivo, assim, vamos dizer assim, ele fica preso lá, às vezes cometendo crime de dentro. Então, oferecer ah, uma oportunidade de estudo e trabalho para que o próprio preso, inclusive, possa pagar os recursos, né? E sair dali depois ah, re, re, reintegrado na sociedade. Só fazer a referência aqui ao que também eu encontrei em termos de fonte, que aí se contrapõe essa lacuna que hoje a gente vê, né, em relação à presença espírita nas penitenciárias, foi uma nota no Reformador da década de 20. Agora eu não estou com o ano preciso aqui, não ficou muito nítida na foto que eu tirei, mas o título da notinha, eu vou reproduzir, é bem curta, é Assistência Moral aos Detentos, né? Essa revista é Reformador. A cargo do abnegado companheiro, por muitos títulos bem amado, Dr. Guilhom Ribeiro, as visitas aos nossos irmãos presidiários tiveram, como sempre, desvelada constância. Folhetos, revistas e livros foram distribuídos entre eles, e não foram os parcos recursos da nossa verba destinada à propaganda, mais dilatada teria sido a oferta. Porém, para suprir a tão minguada distribuição, talvez com resultados mais apreciáveis, tentamos deixar na alma dos desditosos gravados os testemunhos de fé que as exortações fraternas ditavam e a oração vivificava. Então, assim, o que eu gostaria de deixar, eu acredito que a gente já esteja encaminhando para o final, Rodrigo, gostaria de deixar aqui, talvez até, se vocês concordarem, a gente, no término desse episódio, atender a essa súplica, né, dessa irmã que você leu, o relato, e que, de certa forma, também é trazida nessa nota, quando eles dizem que mesmo com pouco material, né, de livros e folhetos, eles deixaram registrados ali
a oração, né, a força moral. Então, se a gente puder hoje terminar de uma maneira diferenciada, fazendo uma oração para os nossos irmãos criminosos no corpo, fora dele, para que eles possam se sentir envolvidos, para que eles possam se sentir também filhos de Deus, sabendo que, tal como nós, erramos e acertamos, temos sempre chances e maneiras de nos reerguer. No final do Evangelho tem, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final tem uma sessão de prece que tem, pelo que eu lembro, para os criminosos arrependidos. Sim. Exato, tem sim, Eric. É. A gente está Bom, chegando no final. é, Eu posso fazer uma divulgação? por favor, faça. Estou lançando um livro, História Geral do Espiritismo, e a gente trata da história desde os antecedentes até o durante, até o após, o Espiritismo pelo mundo. É um mapa mundi do Espiritismo mesmo, né? A gente lançou no evento do CCDPE e foi bem apreciado lá. E, além disso, já tem um livro, né, que é o Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, que também complementa, mas esse aqui é mais de história, o outro é mais doutrinário. Aí os recursos que a gente pode adquirir com o primeiro livro, eu costumo destinar para caridade, para instituições de cuidado com autismo e com deficientes, enfim. Obrigado. A gente pode terminar fazendo a prece. Antes da prece, eu queria fazer uma sugestões de leitura para quem quiser se aprofundar nisso, porque a ideia hoje, na verdade, era só levantar a bola, né? É um assunto muito amplo, nenhum de nós é exatamente um expert, né? Mas a gente se esforça para trazer coisas que instiguem os nossos ouvintes. Então, acho que não deu tempo de falar e o episódio já está ficando longo. Acho que vale a pena mencionar, né, algumas sugestões para quem quiser se aprofundar mais. A primeira, é óbvio, é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o subtítulo muito esquecido do nosso querido Kardec, que fala muito dessa questão, traz muitos casos de criminosos, criminosos reais, inclusive, né? Reais que eu digo, criminosos cuja identidade você consegue rastrear, né, nos jornais da época, pessoas que foram são historicamente identificáveis e que tem essa seção dos criminosos arrependidos, de fato. A FEB tem também um manual chamado Orientações para Assistência Espírita nos Sistemas Penal e Socioeducativo, que ensina como as casas espíritas podem formar grupos para atuar nesse contexto, né, de prisioneiros e similares. É disponível gratuitamente no site da editora. Se você jogar esse título no Google, você acha de cara. A Dona Idalinda, cuja psicografia eu li há pouco, ela tem alguns livros publicados e um deles se chama Detalhes de Vida, Trabalhos, Experiências e Acontecimentos Verificados nas Escolas Espíritas Fundadas nas Unidades Prisionais da cidade do Rio de Janeiro, cuja terceira edição é de 2013 e foi publicado pela Instituição Espírita Cooperadoras do Bem Amélie Boudet. E, por fim, mais especificamente, em alguns livros que não são espíritas, mas eu acho que vale a pena também mencionar. Um é o Justiça Restaurativa, Teoria e Prática, do Howard Zehr, da editora Palas Atena, que fala de uma abordagem de justiça que está sendo implantada em vários países e, em certa medida, no Brasil também, que trata de outra forma a questão do crime e da relação entre vítima e criminoso, né? Que abre mais espaço para coisas como reabilitação, para o criminoso entender as consequências do seu ato, em vez de apenas ser punido, né, por ele. E às vezes facilita também, embora isso não aconteça sempre, até a possibilidade de reconciliação aí, dependendo das circunstâncias do que aconteceu. Então, é uma abordagem muito interessante, que não por acaso surgiu primeiramente entre menonitas, né, que são um grupo cristão anabatista, né, são como os quáqueres e minto. Os quáqueres não chegam a ser anabatistas, mas como outros similares, e que tem um pensamento, uma tradição intelectual sobre não violência que é muito interessante. Então, esse livro está em português, vale a pena conhecer. Howard Zehr
é a grande referência no assunto. E tem também livros que falam desse ambiente das prisões e de uma maneira mais geral, né, sem preocupação com propor exatamente uma reforma específica, mas acho que são muito úteis. Um deles é uma trilogia do Drauzio Varela, que a gente citou, né, o Estação Carandiru, o Carcereiros e o Prisioneiras, que falam do trabalho, das experiências, né, dos testemunhos, digamos assim, do Dr. Drauzio como trabalhador voluntário em prisões. O Estação Carandiru, inclusive, serviu de inspiração para o filme, né? É um clássico já. E mais recentemente a gente tem os livros de reportagem, né? Um deles, um autor que está em ascensão nos últimos anos, que eu acho muito interessante, é o Bruno Paes Manso, que ajudam a gente a entender a questão do crime e do crime organizado em particular. Nesse sentido, destaco dois. Um é a República das Milícias, que é de uns 3 ou 4 anos atrás, e o A Guerra, que fala da ascensão de uma facção específica que começou nas prisões e que hoje é talvez o grande cartel brasileiro, que é o PCC, né, o primeiro comando da capital. Embora não sejam livros que tratem de espiritualidade, mas eles dão informações para a gente ajudam a gente a entender que é essa faceta do mundo, né, que pode parecer para a gente é tão engraçado, né? Hoje, espíritos, dependendo do que você lê, você pode saber muito sobre organizações no umbral, né, organizações das trevas, gangues de obsessores, etc. E a gente sabe muitas vezes tão pouco sobre o que muitas dessas pessoas faziam e fazem aqui na Terra. De novo, voltando à ideia de que a atuação em prisões pode ser uma espécie de preventivo para que mais para frente a desobsessão não seja necessária, né? Enfim, então eu sou a favor, então façamos a nossa prece pelos nossos irmãos aprisionados, Érica. Você puxa, aí depois eu faço o encerramento formal, né, com a vinhetinha. Então, posso ler uma pequena mensagem para introduzir a prece? Aí eu gostaria que um de vocês fizesse a prece. Só uma mensagem para a gente dar um tom aqui de fechamento, pode ser? Quem Tá gostaria bom. de ler? O Eric. Eu vou ler então uma mensagem para a gente ir finalizando nosso episódio de hoje, do Livro da Esperança, de Emmanuel, e é o nome Compaixão Sempre. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros de angústia que lhes foram impostos em dolorosos processos obsessivos pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme, na intimidade do próprio ser, a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Senhor Deus, de misericórdia, não repelais esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua. Seu remorso não lhe penetrou o coração, tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer
o acolhimento benévolo e abandonar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e intercessão dos bons espíritos levar-lhes esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações mais numa nova existência e dar-lhes forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade dele, assim para os encarnados como para os desencarnados. Assim seja. Assim seja. Bom, chegamos agora ao fim de mais um episódio do Horizonte Espírita. Hoje batemos um papo entre nós acerca de crime e dos criminosos na visão espírita, um tema complexo que, obviamente, não tivemos qualquer intenção de esgotar. Fica, porém, o convite à reflexão, pois é um tema que, especialmente no mundo como o nosso, em que o medo, a raiva e a insegurança estão tão presentes no dia a dia, merece cada vez mais atenção. Aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, o @Horizonte Espírita, e no YouTube. Nosso e-mail de contato é horizontespírita2@gmail.com e ali estamos abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem nos dizer. A todos vocês, um muito obrigado e até a próxima.